Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Segurança Descomplicada. Eu sou Carlos Braga e sou engenheiro de segurança. Roda a vinheta. O convidado de hoje, ele é careca, técnico de segurança, músico, é um cara extraordinário, com uma experiência larga em segurança do trabalho. É que está aqui, Leonardo Mendes. E aí, Leonardo, primeiramente quero agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui, de trazer um pouco aí de conhecimento para essa turma que está nos acompanhando. Bom, a dinâmica aqui é ser descomplicado. Por isso que o podcast é Segurança Descomplicada. A gente tenta trazer os temas relacionados à segurança com a maneira mais amigável para que as pessoas entendam, e conheçam o que é segurança no trabalho de fato. Tá bom? Mas me fala aí um pouquinho de você. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente trabalha junto aí, mas achei muito legal aí você fazer esse convite para mim. Eu tenho já algum tempo, praticamente 10 anos aí na área de segurança efetivo. Trabalhei bastante tempo aí na área de consultoria, então lidei com muita parte de higiene ocupacional. E hoje tem essa vertente aí também, a parte de construção e montagem, a parte de marítima. Então, acho que tudo agrega, Tudo vai somando. São conhecimentos que a gente vai adquirindo. Na área de segurança, então, é uma área assim, que abunda muito conhecimento, tanto em todas as áreas de atuação. É verdade, É um campo gigantesco, de interações com todo tipo de legislação, Não tem jeito. Bom, hoje a gente vai falar de ergonomia. Vamos aí entender, o que funciona a ergonomia. E vamos discutir, Ergonomia, eu trouxe até uma cola, um papel aqui para anotar o que você vai falar, porque, para a gente agregar aqui no nosso podcast. Mas a gente fala de ergonomia. E o que é ergonomia? A gente sabe que tem as normas regulamentadoras, são as normas específicas, cada norma fala sobre um assunto, e eu tenho tentado passar por elas, Então já tive aí de NR6, que fala de EPI, NR5, que fala de CIPA. Então a gente tem conversado um pouco sobre isso. E aí a NR17 fala de ergonomia, correto? Certo. E o que é ergonomia? A ergonomia, ela é a tradução, mais comum que a gente ouve é a adaptação da máquina, do meio ambiente, das condições e fatores que cercam o trabalhador à condição do trabalhador, Então, não é o trabalhador que se molda à máquina, é a máquina que se molda ao trabalhador, é a máquina que se molda a condição que ele tem que ficar, o mobiliário dele, são as ferramentas que ele utiliza. E hoje a gente tem mais ferramentas do que quando foi criado esse assunto de ergonomia, que são ferramentas tecnológicas, que é computador, são recursos que a gente tem dentro da área de informática, softwares em si. Uhum. No conceito da norma, ela diz que ele estabelece as diretrizes, e os requisitos que permitam a adaptação da condição do trabalho ao trabalhador. Isso. É o que você falou aí. E eu achei um negócio interessante que ela fala da adaptação das condições de trabalho, mas ela liga essas características a até é difícil de rolar a língua, Psicofisiológicas. Fisiológicas, do trabalhador. Que aí, para proporcionar conforto, segurança, e assim, o que eu achei interessante é o desempenho eficiente, do trabalhador. Então, assim, a ergonomia, eu, por exemplo, o que eu pensava de ergonomia? É ficar sentado direitinho, é ter ali aquele conforto térmico, essas coisas, de postura. E a gente entende aqui, por esse conceito da própria norma, uma coisa muito mais além, A ergonomia, ela, a grosso modo, quando começou a estruturação, ela foi muito visada nas questões biomecânicas, que é levantamento de peso, postura, porque não existia nada disso.
A ergonomia, ela começou, se você for parar para analisar, o desenvolvimento da ergonomia, ela começou há muitos, muitos anos atrás. O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ato registrado de processo de melhoria ergonômica foi quando o homem começou a utilizar os animais como recurso para carregar peso. Né? Isso aí é de muito tempo. Depois vieram outros processos, né? A utilização de metais, né? Que aí utilizavam ferramentas. Então isso tudo é um processo evolutivo, né? E agora, né, até pouco tempo atrás, né, a questão mais voltada para questões imobiliárias, questões de posicionamento para carregamento de carga. Com o tempo passando, né, e as coisas acontecendo, a gente passou há pouco tempo, né, por processos de catástrofe, vamos dizer assim, mundial, né, que foi a pandemia, né, foi um processo que afetou o mundo inteiro por igual, né, alguns locais mais, outros menos, mas todos sofreram. Isso impactou num novo modelo de trabalho, né? E isso foi gerando outras situações que foram abrangendo condições diferenciadas, né, para questões ergonômicas, né? Quando a gente fala da questão da adaptação sociofisiológica, né, são ferramentas que a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente fala de ergonomia para mobiliário, né? São cadeiras especiais para que você consiga ter uma melhor adaptação ao seu corpo, né? São braços reguláveis, altura regulável, descanso para pé. Quando você vai utilizar um computador, tem que ter o apoio para você não gerar doenças. Palmas alerta. Exato. Então, assim, são ferramentas que vão se desenvolvendo, né? Existem hoje mouses diferenciados, com pegadas diferenciadas para não viciar o pulso, né? Para questões de levantamento de peso, né? Questão postural, para o que você precisa que agachar. Tem vários recursos hoje que você pode utilizar para fazer o levantamento. Existe até estudos de exoesqueleto para questões ergonômicas, né? Para a pessoa ter uma maior mobilidade e conseguir carregar pesos de maneira mais suave, mais leve. Então, são evoluções que a condição ergonômica vem trazendo para o trabalhador, né? Existem também outras áreas, outras vertentes, e essas vertentes elas são um pouco mais, vamos dizer assim, mais recente no sentido de você aprofundar o estudo. E isso aí vem muito da questão da parte da pandemia, né? A pandemia ela trouxe esse recurso, né, para olhar por uma ótica diferente. Né? Famosa sair fora da caixinha. Né? Exatamente. A pandemia ela fez o mundo inteiro olhar processos que eram engessados, né, para um modo operante diferente. Porque tinha que fazer, né? O mundo não podia parar de fato, as coisas precisavam acontecer, mas não poderiam acontecer do jeito que aconteciam. E não poderia parar por um monte de motivo, não é só por causa da produtividade, né? Por causa da pessoa também. Né? Surtar, né? Exatamente. E você entrou agora num ponto complicado, porque a mente, né, da pessoa, a gente, quando se isola, né? O isolamento foi pregado nesse período aí assim, muito forte, né? Que a pessoa não podia sair de casa, não podia ter relacionamento com outras pessoas, tinha que se isolar do mundo, e até mesmo dentro do seu próprio ambiente familiar, ela, às vezes tinha que se isolar, né? Não podia... Dependendo de se alguém tivesse... Exato, né? Por exemplo, vírus. Ou então tinha pessoas com comorbidade que afetariam, enfim, isso aí foi uma coisa que mexeu muito com o mundo todo, e isso acabou afetando também as condições de trabalho, né, e a ergonomia. A norma ela fala em 5 campos, né, onde a gente precisa atuar na questão ergonômica. Então, ela fala de organização do trabalho, levantamento, transporte e descarga individual de cargas, ela fala de mobiliário do pós-trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e condições de conforto no ambiente de trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-volta aí de cada ponto desse, o que significa isso dentro, né, no escopo de uma empresa ergonomicamente falando. Então, por exemplo, organização do trabalho. Quando a gente fala em organização do trabalho, é o que a gente tem que ver dentro de uma empresa. Nós, como profissionais da área de segurança, que está no nosso escopo de determinar os controles relacionados a esse risco. Porque é um risco, né? Sim, a ergonomia é um risco dentro do ambiente de trabalho que a gente da área de segurança do trabalho precisa identificar e propor solução, né? Propor controle. Hoje a ergonomia tomou tanta relevância, né? Antes você só tinha uma análise ergonômica que era feita de modo individual, e hoje a ergonomia ela já está composta, né? Ela já é enxergada dentro do próprio da NR1, né? Que trata sobre as questões do GRO e PGR,
Então, o PGR ele aglutinou, né, a análise ergonômica dentro do processo e encara isso também como um risco, né? Antes, quando era PPRA, né, a gente tinha só os riscos físicos, químicos e biológicos. Agora a gente já abrange tanto os riscos ergonômicos e de acidente. Algumas pessoas já com a mente já mais aberta, né, já colocavam de forma independente a ergonomia dentro do PPRA. Não estava certo, mas também não estava errado, né? A norma ela não abrangia aquilo, mas era um plus que ele fazia. Você sabe que eu bati o pé com isso, eu brigava. Eu tive um fornecedor que eu brigava com ele, que ele no PPRA ele botava ergonomia. Eu falava, rapaz, PPRA, NR9, fala de riscos físico, químico e biológico. Exatamente. Pronto. Então você arranca esse negócio de ergonomia do coisa. Era muito Mas assim, acabou que o cara estava tendo a visão mais à frente do que a gente imagina. A gente não consegue enxergar porque a gente estava tão preso na questão normativa. Conceito. E acaba ficando isolado da questão realmente da segurança. Da segurança, né? E ele a gente tratava de outro jeito, mas não tinha esse escopo de... era do trabalho, mas parecia que não era um ocupacional. Mas a organização do trabalho, o que a gente olha dentro da organização do trabalho? A organização do trabalho, uma coisa que chama muita atenção é o clima organizacional, né? Isso aí é muito importante, você trabalhar dentro de uma empresa, né, que o clima é um clima opressor, um clima de muita pressão em cima de metas, de objetivos, às vezes até assim, bem inalcançáveis, né? Isso gera muito estresse na mente do colaborador, né? E isso acaba afetando até a parte de produção dele, efetividade, ele está sempre pressionado em relação a entregas, porque senão ele é mandado embora. Isso é muito ruim, né? A organização do trabalho, né, quando a gente fala dessa questão, a gente trata muito do clima organizacional. Né? Então a organização está linkada com o nosso psicofisiológico. Isso afeta. E assim, o corpo, né, ele é comandado pela cabeça. E se a cabeça está ruim, está sobrecarregada, isso acaba afetando todo o corpo. Isso vai gerando, não parece, mas isso vai gerando doenças na pessoa. Né? E é uma doença completamente invisível, porque, por exemplo, quando a gente tem ali a exposição a um risco físico do ruído, né, a gente sabe que a gente está ouvindo um ruído alto. Mas quando a gente está num ambiente que é tóxico, que é um ambiente que traz muito desconforto na sua estrutura organizacional, a gente não percebe a doença. Não faz um sentido tátil, né? Você não percebe que está vivendo aquilo. O ouvido você vai escutar ali, te incomodar, o calor, você bota a mão queima. Exatamente. Né? Mas isso não, isso é uma coisa silenciosa. Silenciosa. Então a organização do trabalho está basicamente linkada com o psicológico. É bastante linkado a isso. Porque a gente fala muito em ergonomia e hoje né, a ergonomia está muito ligada a fatores humanos, né? Então, quando se fala em fatores humanos, já automaticamente é ligado à ergonomia. Às vezes, eu discordo um pouco, né? Porque fatores humanos vai em tudo, né? Mas... os fatores humanos, para você ter ideia dessa equivalência, né, desses termos, ergonomia e fatores humanos, nos Estados Unidos, né, eles preferem, em vez de tratar como riscos ergonômicos, tratar como fatores humanos. Né? Não leva o nome ergonomia lá. Em 1963, se não me engano, foi fundado na França uma escola de ergonomia e fatores humanos. Então, fatores humanos, internacionalmente, está muito vinculado à questão ergonômica. Legal, cara. Eu não sabia disso. É uma coisa que... 1963? Falei que eu ia pegar um monte de escola? É uma coisa que lá fora é muito disseminada, né? E até em relação à questão de você tratar o assunto, eles preferem tratar o assunto como fatores humanos. E é estranho, né? Até um pouco paradoxo, porque organização é a empresa em si, né? É ela fazendo todo o direcionamento de como que a banda vai tocar, né? Então ela você que é músico, ela é o maestro e nós funcionários somos... mas se alguém desafinar na banda, reflete no grupo todo. No grupo todo. E aí, assim, eu acho isso bem polêmico, né? Porque o que você falou em meta, você falou em pressão, né? E isso tudo afeta ergonomicamente, né? E o colaborador, e aí ele vai atuar nesse desempenho eficiente, né? Então o colaborador com a mente não está legal, ele não tem um bom desempenho, não é eficiente. Mas aí quando que a gente consegue se limiar? Né? Por que essa meta realmente é uma pressão? A meta, ela tem dois vertentes, né?
tudo na vida você pode olhar tanto o copo meio cheio ou meio vazio, né? A meta, história, né? a meta ela é uma coisa que ela pode ser tanto estimulante quanto desgastante e depreciativa. E por falar em estimulante, o estresse não é bom? Então, tudo depende, entendeu? Não é todo estresse que é válido. O estresse, ele desperta em você alguns sentidos, mas o estresse contínuo acaba fadigando demais você. E aí vem o famoso burnout, né? Exatamente. O famoso burnout. Vai, continua. Então, na questão de você estar com a meta estabelecida, contanto que essa meta seja atingível, né, ela se torna um desafio. Quando você começa a extrapolar essas metas e deixar metas muito altas, tendo que ser atingida todos os meses, semanas, né? Eu não sei como funciona o esquema de quem trabalha com esse tipo de pressão, né? É ruim, porque a pessoa está sempre vinculada à questão de bater meta, e ela acaba, vamos dizer assim, se frustrando quando não consegue, e isso pode refletir psicologicamente nela, né? Porque ela começa a se sentir incapaz, começa a ter outros tipos de pensamento que às vezes não é a realidade, são fatos que acontecem. Eu trabalhei numa empresa que ela fazia um acabamento de peças para entregar para o cliente, né? Então o cliente fazia essa encomenda de peças e ia vendendo, e o comercial vende, né? A parte do comercial é vender, e não quer saber do cara lá que está fazendo produzindo. E nem da capacidade da empresa de fazer, né? Ele quer vender, ter dinheiro. Isso também é um problema que a gente enfrenta muito, né, com a segurança e produção. E então o cara tinha uma meta de tonelagem de equipamento, de peças rebarbadas. Quer dizer, tinha que ir lá lixadeiras, né, ajustar a peça, para ir para qualidade, aprovar, depois pintar e tudo mais. E assim, eram 3 linhas e tinha campeonato não, como a gente fala, disputa, né? Disputa ranking de quem fazia mais no turno, né? Tinha aquela briga. E assim, isso não é legal, né? Isso gera, e a supervisão apoiava isso e tinha aqueles brindes, né? Isso assim, não é bom, né? As metas, elas são bem-vindas desde que elas sejam alcançáveis. E também traz uma sensação de, vamos dizer assim, de alcançar, né? Quando você alcança a meta, você fica feliz. A pessoa, ela fica feliz. Né? Você, conseguir bater a meta. Ou então, traz algum outro benefício, um prêmio, um reconhecimento, enfim. Tudo isso precisa vir acompanhado, tem que andar junto, né? Só cobrar meta atrás de meta, sem ter uma lógica expressiva. Então, vamos botar que seja um prêmio, assim, né? Exato, que seja uma compensação, né? Porque precisa ter uma compensação. Né? Quando você trabalha um ano inteiro, a sua compensação é tirar umas férias depois. Né? A sua compensação é você se divertir com a família depois. Então, é uma compensação. Quando você corta essas compensações, você acaba gerando um desgaste muito grande na pessoa, e a pessoa perde o sentido de por que ela está fazendo aquilo. O prazer que ele deveria ter, ele já não é mais prazer, vai ser a dor. Né? No final, você passa por aquele processo desgastante, estressante, mas ao mesmo tempo você sabe assim, depois que acabar isso aqui, eu vou poder fazer. Isso aí é compensador. Quando você tira isso do funcionário, você acaba tirando também essa motivação de trabalhar, de fazer, vira um processo monótono, chato e assim, desgastante. O psicológico dele não rende, e ele começa a não produzir tanto quanto ele poderia produzir. É verdade. Então, beleza. Então, essa parte, agora o tópico: levantamento, transporte e descarga individual de cargas. O que a gente olha, né, o que a gente precisa ver nesse tópico da norma? Hoje o que a gente precisa estar antenado, né, questão de levantamento de carga, que o próprio título já fala, né, a gente vê questões posturais, né, não só a questão do levantamento específico, né, mas o posicionamento, né, quando você vai encaixar para pegar uma carga, você está se locomovendo com a carga, né, isso tudo a gente precisa estar sempre analisando, né. A norma ela não deixa explícito um valor de carga máxima que a gente pode pegar. Ela fala que a gente pode pegar uma carga que não exceda, que não, vamos dizer assim, vá ferir a saúde do trabalhador, né? Então, cada um aguenta uma carga, né? Uma coisa que é particular. Por exemplo, tem pessoas que têm uma resistência maior, né, para aguentar peso, né, levar peso, tem um condicionamento físico mais trabalhado, então consegue
ter uma carga maior de trabalho. Mas tem gente que tem um condicionamento menor, uma condição menor de levantamento de peso, então pesos menores ela vai conseguir levar. Mas a norma ela não deixa claro tem isso. Alguma referência em algum lugar? Então, a norma, a NR17, ela não fala, né? Mas existem, por exemplo, a NIOSH, ela abrange, ele é 23 quilos o máximo, né? É um peso bem leve até, né? Para questões de você fazer um trabalho de carga, né? Transporte de carga manual, mas é o peso que ele dá de referência. É a referência que tem lá fora, né? E a gente costuma sempre utilizar, quando não tem determinado nossas normas, a gente determina, a gente pega de fora, né? Até a própria norma fala isso. Beleza, mas assim, uma pessoa pegar peso, eu preciso pegar uma coisa aqui no chão. Qual é a postura? Qual é a postura para poder pegar esse peso? O que ela deve fazer? O peso, né, ele tem que ser levantado, né? E o ser humano, por si só, naturalmente, ele tem a tendência de dobrar a coluna, né? Isso é uma postura errada, né? Quando você dobra a coluna, você acaba colocando a força, né, para você levantar o peso, né? Existe uma força física, né? Então existe um negócio a gravidade puxando ali a carga. Isso impacta diretamente nas articulações da sua coluna. Então o ideal, né, é você tratar isso com o seu joelho, que ele já está próprio para aguentar esse tipo de carga, né, esse tipo de esforço, né? Então você dobrar os joelhos, descer de forma ereta, né? A coluna é um meio de sustentação do corpo. Não é para você usar ele como alavanca para levantar um peso. Tá? Então é interessante você ter essa postura mais definida, né? Se policiar para isso, né? Às vezes, até mesmo dentro de casa, né? Vamos dizer que você está apanhando. Quem tem criança em casa tem muito disso, né? Tem brinquedo espalhado por todo canto da casa. Então você vai pegar os brinquedos, você vai abaixando, você não abaixa o joelho. Você vai abaixando a coluna e pega um, pega outro, pega outro. Quando você faz, sei lá, se você já tem uma projeção a ter um problema de coluna e você vai fazendo isso constantemente, daqui a pouco você está com dor na coluna de tanto pegar brinquedo no chão, não precisa nem de peso, mas só a postura já está te influenciando a ter esse tipo de condição. Tá? A norma fala, né, com relação à questão de levantamento de peso, que o ideal é você ter facilitadores, né, para que você tenha um resultado melhor na hora de... Não se esforce tanto. Para você não se esforçar tanto. E essa questão que você falou do brinquedo, e às vezes nem a questão de peso, né? A coluna ela não é para fazer esse movimento de alavanca, como você disse. Não é. E às vezes sem nada, se fizer, você já está estressando a coluna. Exatamente. E pode ter lá na frente um problema. Você amarrando um tênis, né, dependendo do jeito que você amarra, qualquer movimento que você faça aí, que você force as articulações da coluna, né, as vértebras, e aí você pode gerar uma inflamação ali e aí desencadear outros processos. Né? Aí vai aquela lombalgia da vida, exato. Dor aqui, dor ali. E assim, nessa parte de levantamento do esporte, entra a parte de trabalho repetitivo? Não, né? Isso já é para outro lado. Isso então, aí. Depois de falar disso. Vamos deixar para lá para. Isso aí, essa parte aí, a gente até pode colocar essa condição dentro da parte organizacional, que é a parte de trabalhos repetitivos, né? Que é da parte da organização do trabalho, né? A monotonia, trabalhos repetitivos também se encaixam dentro desse quadro, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz o mesmo movimento de fábrica, né? Pega um negócio, bota para cá, faz aquele movimento o dia inteiro, né? Esse é um trabalho que assim, com o tempo, né, a monotonia e o esforço repetitivo, dependendo do que ele faz, pode inflamar um tendão, uma articulação. E aí a gente tem a famosa LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo. E é o outro fato, né, como a gente falou na organização do trabalho, da parte psíquica, a parte fisiológica também, porque você vai mexendo, vai desgastando, e você só sente isso, passa muito tempo, né? Eu falo que não é instantâneo. Dos riscos que são mapeados, né, os riscos físicos, químicos, biológicos e os ergonômicos, né, eles são riscos que quando você descobre que você foi afetado por eles, já passou muito tempo. Já está bem defasado a sua informação e você já foi apanhado pela doença, né, ocupacional. Então, o acidente não, o acidente é na hora. Se eu dei uma topada, machuquei meu pé, sangrou, já está acabado ali. O acidente aconteceu no momento. Agora, essas doenças, elas são silenciosas. Quando você menos percebe, você já está dentro do processo e aí... Já desencadeou e aí voltar, por exemplo, ruído, né? Quando você começa a ter perda, já era. Não tem remédio para perda auditiva. Químico, né? Quando você já fica muito tempo exposto a produto químico, a poeira, vapores. E aí pode desenvolver várias coisas ali. Vários tipos no seu pulmão.
E assim, a gente precisa ter consciência disso, né? A gente não tem consciência. Não. Né? Ninguém não entende, porque não sente. É difícil. É igual a mente, né? Você não percebe. Quando você vê... A gente que trabalha, eu já trabalhei em campo, né, de operação, né, onde tem um pessoal que precisa estar com o uso do EPI constante ali, né, porque a exposição é alta. É alta, né? E você fazer eles entenderem, né, que aquilo ali é um processo de longo prazo, né, que eles têm que usar uma máscara. Eu trabalhei com parte de construção e montagem que o inspetor ele usa aquele spray, né, para fazer a tinta de... Não, é um spray que faz o líquido... dá vapores, né? Exatamente, né? Ele cria ali a névoazinha, aquela neblinazinha que dá o vapor orgânico, né? E tá sem máscara, né? Aí você olha o capacete dele... Né, que todo pigmentado, né? Todo rosa, né, que é o líquidozinho. Imagina o pulmão. Pois é, eu falo isso pra eles, né? Eu falava muito isso pra eles. Falei, rapaz, você tá olhando o seu capacete, esse capacete era branco, ele tá rosa. E você está trabalhando sem a máscara. Imagina você precisa usar a máscara. Aí, como é que deve estar tudo rosinha. Isso também. não é para a empresa, isso é para você. É a sua proteção, é a sua longevidade. Entendeu? Eu estava conversando na parte que a gente falou de EPI sobre isso aí. Porque o cara não tem consciência do como ele está afetando a saúde dele. E é lá para frente, é o que você falou. Daqui a 10 anos ele tem uma pneumoconiose, ele tem uma bestose, daí dependendo do que ele está exposto, câncer, uma enfisema pulmonar. Porque não coisa. Mas está fugindo aqui do Bom, vamos voltar para a ergonomia. A gente falou do levantamento, a questão de carga, né, do peso, da postura é importantíssima. Inclusive a postura sentado, né? A postura sentada também. A sentada, ela já entra mais na parte do mobiliário. Mobiliário? Então a gente vai passar para lá. Que é o próximo agora. Foi um spoiler. O próximo item é o terceiro item. Mobiliário dos postos de trabalho. E aí, mobiliário entende-se o quê? Tudo? O que é mobiliário? Então, quando você vai fazer uma execução de um trabalho, né, existe uma posição que é ergonomicamente correta. Você a gente volta lá no conceito, né, de ter adaptação das condições. Né? Exatamente. Sempre a máquina se adaptando ao ambiente, né? Tudo se adaptando. Exato. Nesse caso agora, a gente adaptar um mobiliário, né, a gente tem que ver a altura de mesa, você tem que ver a cadeira, a altura da cadeira, o braço da cadeira, ele tem que estar num braço que seja ajustável, que você consiga... Tem pessoas mais altas, graus. Mais baixas, então ele tem que ser regulável. O encosto, né, um apoio para a lombar, um encosto para a cabeça, isso tudo tem que ser pensado na hora de você comprar um mobiliário para ter uma condição ergonômica correta. E tem mesas que até que tem nessas então eu já vi empresas, né, que elas investem forte nessa parte ergonômica do trabalhador, no bem-estar do trabalhador, e a empresa ela tem uma regulagem de altura, mas não é só altura para você ficar sentado. Se você, vamos dizer, eu estou numa condição que eu estou sentado há muito tempo, ela coloca a mesa num patamar que você consegue trabalhar em pé por um período, né? Você fica um pouco ali em pé, depois porque você nem muito em pé, nem muito sentado é bom, né? Tudo em excesso faz mal. Vai mal. Tudo em excesso faz mal. Muita água faz mal, né? Tudo. Até água. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de mobiliário, a gente fala também da distância da visão da tela, do computador, da altura do monitor. A altura do monitor, né? O tamanho da letra que você vai ver ali no computador, para você não ter que ficar muito perto. A minha tem que ser gigantão. Não, cada um vai se adaptando, né? O conforto que você vai ter visual da questão que você vai trabalhar. Mas isso tudo vai influenciando, né? Descanso para pé, apoio para punho, tanto do teclado quanto do mouse. Né? São coisas que a gente precisa estar analisando. Quando você trabalha, por exemplo, numa máquina, né, por exemplo, uma empilhadeira, né, existe também essa preocupação com relação a questões de vibração do corpo. Bota amortecedor na cadeira. Exatamente. Tem empilhadeiras, né, que são menores, por exemplo, as empilhadeiras de 2,5, né, e as pessoas que são... as empresas, né, elas optam, né, porque o uso dela é muito grande, nessas empilhadeiras pequenininhas, elas rodam bastante. Elas optam por pneus maciços e eles têm uma questão de dureza maior. Então, sacode mais, dependendo do impacto, isso vai também, né? Isso acaba, né, fazendo um impacto na pessoa. A pessoa se sente afetada por aquilo. Isso também é uma parte de questão imobiliária, né?
Aí as empilhadeiras maiores, que tem mais robustez, já tem a gaiola dele já bonitinha, já, né? Você já tem um banco já regulável, com mais almofadado, com amortecedor. Então isso tudo conta, né? Conforto é no ambiente geral. Né? Então você tem que ter lá uma cadeirinha regulável, com braço, tal altura, e tem que ser impermeável, né? Você não pode ser, ou é de pano. Acho que a norma fala que não pode ser impermeável, né? Que ela tem que escoar o... O ideal é porque assim, você está sentado por muito tempo, você, dependendo do ambiente que você está, né? Às vezes você não está com vontade de ligar o ar-condicionado, mas aí você está em contato com tecido, ele vai gerando um calor, é natural. Nós temos calor interno. Sim, então isso vai tendo uma troca, né? Você vai sentando ali. Se for impermeável, aquele local começa a se tornar desconfortável para você. Então o ideal realmente é que você tenha essa outra condição aí de não acumular esse calor, não ter essa retenção ali no assento. Legal. Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. Isso é um ponto que de adaptação também da máquina ao homem, né? Sempre ter essa visão. Né? A gente hoje tem muitas ferramentas manuais. Né? A maioria deles já vem de fábrica, né? Dizendo já questões de ruído. Né? Principalmente as pneumáticas elétricas, né? Exato. E é normativo isso, né? Até na própria NR9 ela fala que você tem que ter no manual já descrito pelo fabricante qual o nível de ruído e de vibração emitido. Então, você tem isso aí, isso faz parte do seu conforto. Né? Apesar de você ter o risco físico, vibração, e o risco físico, ruído, isso também faz parte do seu conforto para trabalho. Né? Então, você está exposto a isso, né? Por exemplo, você tem uma pega de uma esmerilhadeira, né? Que ela não tem o antivibração, que muitas delas hoje já tem isso, né? As esmerilhadeiras borracha maciça, mais molinha assim, né? que você consegue ele ter um conforto melhor, né? Então, e assim, e você tem, como chama aqui, um martelete também que gera muito. Tem. São coisas que é mais difícil você ter um controle mais... né? Existem ferramentas que, vamos dizer assim, você pode diminuir através de EPI, né? Mas acaba que a exposição é alta mesmo, né? Não tem como fugir. Tem como fugir, é mais mesmo aquelas britadeiras. Né? Faz um revezamento. Você faz uma medida de controle como medida administrativa e revezamento de pessoas, mas a exposição ela vai ser inevitável, né? Você vai ter um grau alto de vibração ali. Existem, por exemplo, eu já fiz algumas, quando eu trabalhava com consultoria, eu já fiz medição com alguns agulheiros, né, pneumáticos, que realmente são muito silenciosos e com baixíssima vibração, muito baixo. Então, mas são ferramentas importadas, né, que dificilmente você consegue aqui no Brasil. Muito alto. Né? E as empresas, de modo geral, consomem uma quantidade muito grande dessas ferramentas, às vezes elas não querem tá investindo nesse nesse mercado, né? É um outro problema. Mas e essa questão de máquina, equipamento, máquina então, essas grandes máquinas, essas empresas de tipo de fabricação de calçados, essas, né, também isso aí passa um desafio grande, né? Passa. São muitos desafios, né? Porque precisa produzir, né? E existe um processo que tem que ser feito. Você conseguir adaptar as condições de máquina para o homem, né, nem sempre é tão lucrativo para o dono. Então, isso aí, às vezes, gera um desconforto, né, para quem está assim, contratando e fazendo a fabricação da perspectiva do empresário. Né. Mas é uma coisa que tem que ser revista, sim. Né, é um ponto que a norma ela bate em cima para que seja um precedente aí de análise, né, junto aos empresários. Porque essas máquinas principalmente, né, dessas grandes empresas de fabricação, além de essa parte ergonômica, né, de adaptação, porque tem fábrica que tem máquina antes da NR17, por exemplo. Então, e não tem como adequar, né? Não vai mudar como, né? A máquina tá... O cara tem que investir numa máquina nova. Vamos lá, o precedente que o empresário, né, no modo geral, ele tem, a empresa, né? A máquina está funcionando, ela está operando, produzindo como está produzindo,
Não vou trocar. Alguma coisa me fez trocar. O quê? Geralmente é força de lei, né? Do tipo... E nem sempre é só a lei, né? A lei ela pode existir, mas existe a fiscalização. Se não houver uma fiscalização, também não há uma, vamos dizer assim, uma exigência que a pessoa se sinta incomodada, às vezes, de fazer a troca do maquinário, adaptando ele para condições mais salubres. E mesmo assim a lei não retroage, né? Ela é válida daquela data para frente. Para trás já perdeu o efeito. Mexer. Tem como mexer. E aí a gente tem a última, né? A última determinação da norma, que são as condições de conforto no ambiente de trabalho. E aí, o que entra nesse conforto? Então, quando a gente fala de conforto, né? Ele tem uma caminha ali pro cara, bota ali um puff. Não. É isso? Quem dera, né? Não seria má ideia também, né? Não seria má ideia, não. Tá? Mas essa questão de conforto é mais voltada para questões de ambiente onde exigem níveis de concentração e intelecto. Né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que fazem esse tipo de trabalho trabalham concentrados no computador, por exemplo, num ambiente onde tem várias pessoas trabalhando, né, com computadores também. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar analisando ali é a iluminação. Né? A iluminação é um ponto forte, né? E a INR ela fala que pouca iluminação e muita iluminação pode ser prejudicial ao trabalhador, aí gera outros problemas, né? Divisão, né? Uma série de coisas ali. Mas cansaço. Antes de você passar, desculpa a gente te cortar, né? Que vem a mente aqui agora e a gente não esquece. Iluminação, beleza, atrapalha. Tem que ter uma iluminação ideal, deve ter uma norma para isso, que diz quanto eu devo ter ali, de acordo com que tipo de serviço eu vou fazer, que tipo de quanto lux eu preciso ter. Mas e eu que não gosto bem mais escurinho, eu não posso trabalhar? Dentro da empresa, ela tem que cumprir a norma, né? Na sua casa, você pode trabalhar no escurinho. Mas não é conforto? O meu conforto é eu ter que adaptar a mim? Mais ou menos, porque você está num ambiente coletivo, né? Você não pode pensar só em você. Não. Por exemplo, eu particularmente falando, gosto de ouvir um som alto. Por mim, eu colocava meu som alto, mas eu não posso fazer isso dentro do meu ambiente de trabalho. Tinha um colega que ele botava um incenso lá no negócio lá, fazer um... Então, não isso pode, aí, né? É uma coisa que não é de comum acordo de todo mundo, então acaba atrapalhando ali. Não pode, Entendeu? Não pode. Não é agradável. Como você falou, a gente vive em comunidade, tá ali um monte de gente junto. Aquela velha questão do direito, o seu direito começa e termina no meu. Exato. E aí a gente conversou com ele, que incomoda o outro, então a gente precisa entender e seguir no consenso. Ainda mais que é lei, né? Mas é bem polêmico isso mesmo, né? Porque o conforto, aí você tem que... Pô, eu gosto por exemplo, eu gosto de espreguiçar assim e trabalhar, mas aí eu estou arrebentando minha coluna, então na empresa eu não posso fazer. Mas você vai fazer, é natural. Quando você já faz, é natural seu, você acaba fazendo. Tá? Então é natural. Você só vai ter o recurso para você não fazer. Mas a condição humana é o que a gente sempre fala na segurança, né? Nunca existe risco zero. É o fator humano. Entendeu? O risco sempre vai existir. Por quê? É você que está atuando ali. Entendeu? Então, você pode ter o melhor equipamento do mundo, tá? Mas se você não quiser fazer, você não vai fazer do jeito que precisa fazer. Entendeu? É isso aí. Se não tiver atitude, não querer e não entender, a empresa entender, né? Ela precisa propiciar essa condição ideal para que você não tenha problemas. E aí, o ônus do problema, se houver o problema, não ser de responsabilidade da empresa, né? Sim pela condição do funcionário. E ela tem que cobrar, e cabe a nós. Cobrar. A nós da área cobrar. Mas é o que você fala, né? É condição de você trabalhar um pouco mais largado na cadeira, né? De você ouvir um som alto. Então isso aí é muito pessoal, cada um. Pois e aí é só em casa, porque nem deveria também, né? Porque o som muito alto faz mal para o ouvido, né? Você pode ficar surdo, né? Faz mal para o ouvido. Pois é. E aí o cliente que não... É complicado, rapaz. Muito. São pessoas. Pessoas não são fáceis de se lidar. Por isso que a ilusão, risco zero, né? Acidente zero. Nunca tem essa mentalidade de risco zero. Risco zero não existe. Utopia. Mas vamos lá, iluminação, mas que... Então, a gente fala sobre iluminação, né? Existem hoje normas que falam sobre isso, né? Que a NHO 011, ela trata sobre a questão de iluminação. A gente nunca falou na NHO aqui, tem a NHO ainda, né? Além das NRs. Tem, pô. E é do governo, foi da Centro. Exato. Então, assim,
essas normas de higiene ocupacional, elas A são... 11, né? Essa daí é a 11. Iluminação. Então, são base fundamental, né, para a constituição das NRs. Né? Então, muitas coisas que são hoje aplicáveis na NR são baseadas nas... E estudo da Fundacentro. Então, é um senhor centro de tecnologia. Né? A Fundacentro ela tem se desenvolvido bastante com relação a isso. Né? Uhum. A última que a gente... Eu cheguei a visitar uma vez uma. Você não lembra onde, mas São Paulo, eu acho. A última que teve agora, assim, mais aprofundada foi a questão da NH011. Né? A gente teve aí também, em 2015, foi a NH09 e a 10, que foram a questão de vibração de corpo inteiro, mãos e braços. Né? Aonde ruído... Entra na ergonomia. Entendeu? Então, entra na ergonomia e nos riscos físicos. Né? Aí da ergonomia, ela é um pouco mais... vou dizer assim, menos falada. Né? A vibração para a ergonomia... forte no físico por causa dos efeitos no organismo. Né? É voltado muito mais para o físico, né? Para as questões de ocupação, de exposição diária. Né? Mas é um tema também que é abordado dentro da ergonomia. E aí, vamos lá, a iluminação, a gente tem a parte de ruído, que você já falou já, né? Tem vários ambientes que são mapeados, né, dentro da parte de ruído. A NBR 10.151, se não me engano, que é a que fala sobre essa questão aí dos ambientes, né? Da vizinhança, né? Então, por exemplo, tem a questão da vizinhança, né? Mas isso aí já entra para outra seara, que é a questão... Que é o que a empresa pode só que fazer na comunidade. Eu acho que a 10.151 é do entorno e a 10.152, se não me engano, é para ambientes internos. E aí, por exemplo, você trabalhar dentro de uma biblioteca, tem lá os ambientes específicos e... Qual que é o limite máximo dentro do Então, ambiente? quando não tem nada mapeado lá, ela fala que o limite é 65 dB, né, de ambiência. Mais ou menos quanto 60 dB, você chutando? É o que a gente está falando aqui, ou mais alto um bocadinho? É difícil falar isso. É difícil. E lá ainda tem um outro processo, né, que é a curva, né, ele tem uma curva de NC, né, que ele trata ali por frequências. Aquilo é chato, né? Porque ela vai diminuindo e... ela tem uma curva que você tem que estar dentro daquela curva ali. Então, você tem essa curva que aí você tem que ter um medidor, um decibelímetro que faça a medição de banda de oitavo para que você consiga identificar ali as frequências por banda. Né? Então, você tem esse mapeamento aí dentro da área do ruído. Do ruído. Tá. Isso para... dentro do nosso ambiente do conforto administrativo. Exato. Porque no operacional a gente tem lá o limite da já NR, faz a parte já ocupacional. Que é outra coisa, ocupacional, que aí já não cabe mais esse conforto. Isso aí o já... cara que trabalha aí numa área de produção não tem esse conforto. Ele já parte já do princípio do ruído ocupacional de exposição diária. Né? Então ele está exposto diariamente a um ruído de quantidade X. Né? E aí, dependendo do que ele está exposto, ele pode estar abaixo, ou acima. Ou acima do limite. A maioria dos casos está sempre mais acima, né? A área de produção já é mais complicado. A produção, dependendo do local, né, onde tem muito maquinário, realmente sempre foge um pouco aí do limite, né? E aí a atenuação, geralmente tem uma medida de controle, eles tentam fazer um EPC, né, que vamos dizer assim, pela hierarquia, é o mais, vamos dizer assim, é o que seria o ideal. EPC é o quê? É o equipamento de proteção coletiva, né? Que não vai abranger uma pessoa só, vai abranger todo o coletivo. Né? Então, quando eu uso um EPC, eu não preciso proteger os outros. Na verdade, a gente não usa, né? A gente instala o EPC. É uma medida de engenharia, uma troca de maquinário, alguma coisa que pega por um maquinário mais... Um acoplamento, um enclausuramento. Uma vez, eu estava... Logo que estava começando essa condição do PGR, né? A gente tinha muita discussão sobre essa questão de ruído, né? E como enclausurar esse ruído dentro das praças de máquina, por exemplo. Né? Porque... não dá, não tem como. Eu vi uma solução, mas não cheguei a levar isso para frente, né? Que são cortinas de PVC nas máquinas, isolando a máquina, enclausurando a máquina. Tipo as cortinas que botaram no banheiro antigamente? Não. É tipo uma cortina de... Se não me engano, acho que frigorífico tem. PVC? Não PVC, é um plástico um pouco mais resistente. Mas está fugindo do... Mais ou menos. Porque na produção não é ergonomia. Mas vamos voltar então para a ergonomia. Então tem iluminação, ruído, temperatura. Temperatura. Tá? Existe um nível de temperatura ambiente
E mudou isso na norma, que antigamente era de 21 a 23, agora está de 18 a 25, acho. 18 é frio pra caramba já. 18 é frio, né? É muito frio. Eu não gosto, não. Calor é um negócio que você tem que controlar através de ar-condicionado. Porque né? senão não tem você como. não consegue atingir. Tem que ser sempre dentro, no máximo 25. No máximo 25. E aí o bom senso coletivo, né? Se o coleguinha tá com calor, né, e você tá com um casaco lá, coloca o casaco. A gente briga com as meninas por causa disso, muita coisa. Porque a menina sente o frio danado. Ela tá casaco, porque eu sinto calor danado. E aí, tem jeito. Dependendo do ar-condicionado pegando na careca aqui, machuca. Aí a gente tem cobertura, mas tudo bem. O telhado aqui já caiu já. Léo, a gente, cara, tem tanta coisa pra falar, mas a gente tá com o tempo nosso já acabando, até pela dinâmica, né, do podcast que a gente quer fazer, né? Não muito longo, para ter sempre um gostinho de quero mais, né? Mas a gente tem muita coisa, né, para discutir com relação a essas partes principalmente ergonomia. Agora, para finalizar, qual conselho você daria para essa turma que está chegando aí para ser técnico de segurança, está formando? Qual conselho você daria para eles para se empenharem aí e o que eles têm para eles aqui de futuro? Então, a área de segurança é uma área muito grande. Né? A gente precisa ter um conhecimento de tudo um pouco. Né? Então, o que eu falo, né, para mim mesmo até, para não me bitolar em determinado assunto. Né? Não ficar restrito a um assunto. Né? Quando eu trabalhei com consultoria, né, eu mexia com uma parte da segurança que os técnicos de segurança de campo não tinham vivência. Que são partes de cálculo, né? Por exemplo, fazer cálculos de exposição, de ruído, vibração, calor, né? E é uma coisa que é muito particular, mas eu tinha uma carência muito grande de vivência diária. Não conhecia mais na área. Exato. Você tem que sempre... Então você tem que estar mesclado. Você não pode ficar focado somente naquele ponto. A gente tem que estar sempre andando. Tem que abrir o leque porque é muito campo dentro às vezes é difícil você fazer e ter essa noção pelo campo de atuação tua de trabalho, né? Você fica mais focado no assunto. Mas é bom você estar sempre olhando o que está ao redor. Né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje você está numa empresa que trabalha, vamos dizer assim, construção e montagem, amanhã você está numa mineradora, outro dia você está numa área de saúde, e outra hora você está numa área de aeroviário. Então, o mundo de segurança é um mundo absurdamente grande. Léo, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí por você ter aceitado. Espero que eu tenha contribuído aí com o seu desafio, trazido esse conhecimento para a gente aqui, ensinado. Gostaria de agradecer aí, pessoal, vocês que assistiram. Vamos lá no canal, vamos se inscrever, vamos curtir, compartilhar, acionar lá o sininho, para sempre quando tiver novidade, vocês tiverem esse conhecimento. Muito obrigado aí pela participação, até o próximo.